Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, estamos no domingo da Santíssima Trindade. A nossa igreja nos quer que celebremos assim a centralidade da nossa fé, a origem e o final de nossa fé. É Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Assim, vamos celebrando neste domingo, após Pentecostes, a completude da nossa fé, porque nós somos batizados no nome da Santíssima Trindade. Nós vivemos os sacramentos em nome da Santíssima Trindade. Nós rezamos e oramos em nome da Santíssima Trindade. Então, assim com a igreja, rezemos. Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos, na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sim, meu irmão e minha irmã, estamos rezando com a igreja, celebrando, aprendendo com a igreja. A nossa vida de oração, a nossa vida de aprendizado, a nossa vida de fé. É, assim, um viver em comunidade. E olha que a comunidade não é só uma comunidade humana, é também uma comunidade divina. É Deus que veio ao nosso encontro se revelar. E para se revelar a nós como um Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Este Deus eterno, o Pai eterno do Filho eterno, que se amam eternamente no Espírito Santo. Eles são, assim, um só. Sim, eles porque são as três pessoas, mas são inseparáveis. Uma única natureza, a natureza divina. Sim, quando se fala da interioridade de Deus, eles são um e divino. Embora tenha a natureza divina e humana no Filho. O Filho, sim, tem a natureza divina e humana, porque ele é Deus com o Pai e o Espírito, mas ele assumindo a nossa condição humana, então ele tem essa também natureza, essa essência humana nele. Mas a sua substância é divina. Ele é 100% Deus, 100% homem. O Espírito Santo é esta força, este amor, esta graça de Deus em nós. É assim o Deus em nós. Jesus é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós. É essa graça infinita que nos dá a força, que nos dá os dons para que nós estejamos unidos e fraternos entre nós. Busquemos essa unidade. E que, apesar de todas as falhas, limitações humanas, o que chamamos de pecado, nós estamos sempre a caminho de Deus. É o Espírito Santo que suscita em nós uma sede de Deus. Ele nos coloca no caminho para chegar ao amor verdadeiro. Vamos assim com a igreja também escutar, proclamar o Santo Evangelho, lembrando que as leituras deste domingo são retiradas. Primeira leitura do livro Deuteronômio, o Salmo é o 32 e a segunda leitura é a carta de São Paulo aos Romanos. O Evangelho é de São Mateus. Vamos escutar assim o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação, conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, então nós estamos celebrando este mistério do Deus Uno e Trino, o domingo da Santíssima Trindade, este momento em que a igreja então vai refletir sobre seu Deus. Sim, a igreja ama seu Deus, a igreja é serva do Senhor, a igreja é esposa de Jesus.
A igreja vive assistida pelo Espírito Santo. É uma igreja que tem que reconhecer a origem dela mesma. Ela é de origem divina. E, portanto, celebrar a Santíssima Trindade é celebrar a existência da igreja, pois a sua essência, a sua existência vem do próprio Deus. Nós, seres humanos, não seríamos capazes de criar uma comunidade humana dessa forma, que é a igreja. Tudo o que tem de pecado é próprio do ser humano. Mas todas as graças, todos os dons, todos os milagres, tudo o que acontece em torno da igreja em relação à santificação do ser humano é graça de Deus. É mérito alcançado por nosso Senhor Jesus Cristo. É um dom do Espírito do Senhor. O Senhor, Deus Criador, ele criou tudo. Tudo que existe, do micro ao macro. Toda a matéria é da criação de Deus. Do nada ele criou. A energia que existe no universo é assim originada da palavra do Senhor. E essa palavra de Deus se encarnou em seu Filho Jesus Cristo para habitar conosco. E o Filho Jesus Cristo, como ouvimos nos domingos anteriores, ainda no final do tempo da Páscoa, ele prometendo que enviaria o Espírito Santo, ele falando do Paráclito, do advogado, ele dizendo que não nos deixaria órfãos. Ele, portanto, nos enviou e celebramos semana passada Pentecostes na igreja. Celebramos a vinda do Espírito Santo, fazendo assim a igreja sair daquele temor que estava às portas fechadas por medo dos judeus. Agora a igreja proclama pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, a palavra de Jesus, o Evangelho, o chamado querigma, o anúncio inicial, o primeiro anúncio, quando se diz: aquele Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou. O Pai o ressuscitou dos mortos. E olha que recebemos agora o Espírito Santo. E o Espírito Santo se espalha pelo mundo. O Espírito Santo ajuda o Evangelho a crescer. Sem o Espírito Santo, a igreja não cresceria. Sem o Espírito Santo, não conheceríamos a essência do Filho e do Pai. Esta relação amorosa do eterno Pai e do Filho eterno. E deste Espírito que é amor pleno e eterno entre o Pai e o Filho. E também vem a nós para nos amar. O Espírito Santo é Deus em nós. Sim, sabemos que o Filho é Deus conosco, o Emanuel. Portanto, o Espírito Santo é Deus em nós, que vem ao nosso coração desde o batismo, mesmo quando ainda não tínhamos consciência do nosso batismo em nossa infância. Nós fomos crescendo já assinalados por esta força amorosa de Deus. O Espírito Santo é este que nos conduz para perseverarmos. Muitas vezes, muitos se desviam da fé por causa de escândalos, porque não conhecem a igreja, porque não aprendem do testemunho dos santos e porque muitas vezes, nas suas próprias limitações, seus egos feridos, suas feridas causadas por outros, muitas vezes, as incompreensões e as injustiças que muitos membros da igreja praticam, podem escandalizar. Mas Jesus diz que ai de quem escandalizar um dos seus pequeninos. Portanto, o Espírito Santo, ele é esta misericórdia de Deus também em nós. O Pai misericordioso vem ao abraço de todos os seus filhos. Ele quer abraçar, ele quer acolher. Ele nos deu o seu Filho unigênito, derramando o sangue de seu Filho, sim, como uma oferta para que pagasse o pecado do ser humano. O ser humano que peca com seu sangue. O ser humano que derrama o sangue do seu irmão. O ser humano que fecha a relação com Deus. Deus o tempo todo está à nossa porta. O Filho vem e bate a porta. Se nós abrirmos as portas de nossos corações para Deus, a Trindade Santa vai cear conosco. É lindo saber que Deus nos ama. E para assim nos ajudar nesta reflexão, uma Santa Carmelita, Santa Elizabeth da Trindade, nos ajuda a meditar um pouco desse mistério da Trindade, quando ela, em uma poesia, nos ajuda, num dos seus escritos, nos ajuda a entender o que é Deus em nós, como é abrir o coração para Deus. E ela diz assim: ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente para firmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério.
pacificai minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu já esteja aí, toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. A beata Elizabeth da Trindade, uma carmelita, que contemplou assim em si mesma e deixou-se morar pela Trindade Santa, pelo amor de Deus. Nós precisamos entrar nesse mistério, e eu sei que o mundo hoje, nessa correria, nessa pressa, nessa ansiedade, tudo está correndo, parece que para além do tempo, quer ir além das nossas próprias forças, tudo está sendo rápido por meio do meio de comunicação, desses meios de comunicação que aceleram ainda mais as informações, mas nós precisamos pacificar o nosso coração. Dai-nos, Pai, ó imutável, né? Meu imutável, como Elizabeth da Trindade diz. Meu irmão, minha irmã, nesta festa da Trindade, deixemos Deus nos invadir, deixemos Deus vir ao nosso encontro, para que nós celebremos o amor entre nós, irmãos. Nós somos uma igreja de Cristo, nós somos a comunidade dos cristãos. Sem Deus, esta comunidade seria uma mera ONG, uma instituição que faliria, que entraria em falência, como todas as instituições falem, como todas as instituições são destruídas. Os impérios caíram, os estados mudam, os territórios, as pessoas entram em conflitos, os poderes, e tudo muda. E a igreja continua em 2000 anos de história. E o povo de Deus continua, que desde a história do Antigo Testamento, né, a aliança que Deus fez com os patriarcas, o povo de Deus continua. Continua na primeira aliança com o povo judeu e agora com a igreja, a aliança perpétua, definitiva com nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados a viver essa unidade da Trindade. É um mistério. Quanto mais nós refletirmos sobre a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais nós entramos no mistério absoluto. Então, vamos refletir sempre, vamos pensar no Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Um Criador amoroso, que nos deu seu Filho e nos redimiu. E este Filho, correspondendo ao amor do Pai, nos dá o Espírito Santo que dele e do Pai procede, para que nós mantenhamos a unidade com ele e sejamos fraternos irmãos. E assim alcancemos o que chamamos de salvação, de plenitude em Deus, de morada na cidade celeste, onde o Pai preparou as moradas. Jesus foi preparar as moradas que o Pai fez e faz para nós, e o Espírito Santo é este que nos encaminha para vivermos na unidade. Que a nossa igreja aprenda a ser humilde, que nós paremos das fofocas, que nós paremos das invejas, que nós paremos com isso, para que Deus habite em nosso coração. E uma pessoa que se converte, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que busca esta unidade, aprende que na vida há muitos percalços, mas Deus nos auxilia, Deus nos quer próximos a Ele, porque Ele é perfeito e santo. E como Jesus disse, sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo, ou seja, perfeito. Nós somos pequenas criaturas, mas que somos apaixonados por Cristo no Espírito Santo e chegaremos ao Pai. Pois só em Cristo é que vamos ao Pai. E só pela força do Espírito Santo é que podemos dizer que Cristo é o Senhor, como nos disse o apóstolo. A primeira leitura de hoje, que é retirada do Deuteronômio, justamente fala desta presença de Deus, um Deus que desde o Antigo Testamento acompanha o povo e não há uma outra história mais de outro Deus que fez alguma coisa por seu povo. Só o Deus, é o único Deus de todo o universo é que fez essa história amorosa para com o povo de Israel, salvando, fazendo aliança. Na segunda leitura é Paulo que reconhece então a força do Espírito Santo. Todos aqueles que deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é pelo Espírito Santo que nós podemos dizer Abba, ó Pai. E o Espírito Santo é que faz nos ser livres. De fato, vós não recebeste um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Veja só,
O Espírito Santo nos dá a graça de sermos co-herdeiros de Deus, né? De Cristo, herdeiros de Deus. Então, que nesta festa da Santíssima Trindade possamos entender que Deus nos ama e precisamos viver em fraternidade, perdoando os nossos irmãos, amando, fazendo a caridade, fazendo o bem, e assim celebrarmos um dia o mistério de vivermos a plenitude do céu desde o nosso coração, mas acima de tudo, na morada de Deus, que é a cidade santa, Jerusalém Celeste, a nossa morada, onde o nosso coração tem sede, para onde vamos. Que a nossa Mãe Maria Santíssima nos ajude a entender estes mistérios e nós, buscando cada vez mais amar a Deus, façamos como Maria, sejamos servos e servas do Senhor. Amém. Minha irmã, meu irmão, obrigado por estar aqui. Peço a você que compartilhe este vídeo, que deixe seu like, deixe seu comentário e que ative o sininho de notificações para toda vez que um novo vídeo for lançado no YouTube deste canal, você assim possa assistir e também compartilhar com outras pessoas. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.